Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, estamos de volta com o nosso programa Escalando Montanhas e vamos começar nosso programa hoje em oração. Ore comigo. Ó Pai Todo-Poderoso, Tu és o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Tu és o Deus infinito, onipresente, onisciente, onipotente. Nós precisamos do Senhor cada minuto. A Ti, Espírito Santo, eu invoco para que o Senhor esteja sobre as nossas vidas. O Senhor é quem nos ensina todas as coisas, as verdades de Deus, de Jesus, o Salvador, e nos mostra o caminho da vida eterna, que é Jesus. Então, Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Lucas 11, 14 a 23. Essa passagem fala de duas coisas que aconteceram. Nós vamos ler e vamos ver quais são essas duas coisas. Lucas 11, 14 a 23. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio, e era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso é uma palavra muito cheia das mais preciosas revelações de Jesus. Cheia das mais preciosas revelações. Ele estava expulsando um demônio. O homem era mudo, mas não é que esse homem era mudo. O demônio que estava dentro dele é que era mudo. Então o homem ficou mudo. Porque o demônio, quando entra dentro de uma pessoa, faz os maiores estragos naquela vida. Os maiores estragos. Isso a gente tem visto dia a dia. As coisas piores acontecem porque a pessoa, o ser humano, estando endemoninhado, faz o que o diabo mais deseja. Enquanto a pessoa está roubando, está com um revólver apontado na nuca do dono da propriedade, do
comerciante, ou seja o que for, aquele cara até não pretendia matar, mas o diabo fica na mente dele: puxa o gatilho, mata esse cara, puxa o gatilho. Às vezes ele está com droga na cabeça, e o demônio tem mais poder ainda, tem mais facilidade ainda. O demônio dentro de um homem faz esse homem fazer as piores coisas. As piores coisas. Nós temos visto isso aí acontecendo dia após dia. Mas se você falar para uma pessoa: o diabo está fazendo isso, ele não vai acreditar, porque ele não quer acreditar. Cada um acredita no que quer, você sabe disso. Cada um escolhe no que quer acreditar. Ele não acreditou numa coisa porque não quis acreditar, porque foi apresentado a ele, como a outra coisa também foi apresentada. Ele disse: aceito isso, não aceito aquilo. Então Jesus expulsou esse demônio mudo. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar normalmente, e as multidões ficaram admiradíssimas. Com certeza, com certeza. Contudo, alguns, isso aí são os religiosos, são os piores, né? Alguns diziam assim: ele está expulsando os demônios por Beelzebu. Eles diziam que Beelzebu era o maioral dos demônios. A Bíblia pouco nome dá a demônios. Aqui tem um nome: Beelzebu. Beelzebu, a interpretação desse nome é aquele demônio que gosta, poderia dizer, Deus das moscas. É aquele que gosta de podridão, de coisa nojenta. Isso é o diabo. Ele gosta da escuridão, de coisa suja, ausência de luz. Quando uma pessoa está com Jesus, o diabo não entra, porque ele não suporta a luz que Jesus irradia contra ele. O diabo, o Beelzebu, aqui nesse caso esse demônio, ele gostava de coisa nojenta, coisa suja. Outros, além de falar que era Beelzebu que estava em Jesus, isso é uma blasfêmia, porque é o Espírito Santo que estava nele, e estavam falando que era o Beelzebu, então estava blasfemando contra o Espírito Santo. Esse pecado é o mais grave que existe. E Jesus percebeu o que estava no coração deles e disse: veja bem, se o diabo expulsa demônio, essa casa está dividida, demônio expulsando demônio, diabo expulsando demônio, etc. Divide, não subsiste. O Satanás tem que ter coerência. O diabo tem coerência, querido. O diabo tem coerência no que faz. Há um domínio, há escalonamento de domínio, e eles obedecem aquilo rigorosamente. Porque se ficar truncado, eles não conseguem fazer. Tanto é verdade, o próprio homem, quando as coisas estão truncadas, tudo dá errado. Se nós estivermos trabalhando, um ajudando o outro, vai longe. Como quando quer transportar alguma coisa para longe, numa época quando chove demais e tem que ajudar, então de metro em metro fica um homem, e um pega um pouco de comida e aquele passa para o outro e passa para o outro. Ele não sai do lugar, mas aquilo vai passando até chegar. Esse trabalho tem que ser um trabalho bem elaborado. E Jesus está dizendo: o diabo trabalha bem elaborado. Ele planeja, ele não é burro também ao ponto de fazer uma coisa aleatoriamente. Isso está no versículo 18. Agora, 17, 18. Versículo 19, Jesus disse: tudo bem, se eu estou expulsando os demônios por Beelzebu, e os filhos de vocês que expulsam também, eles fazem em nome de quem? É de Beelzebu também? Porque nós acusamos os outros e não percebemos que estamos sentados em cima do rabo.
Estamos sentados, enrolamos rápido, sentamos em cima falando dos outros. Então, tanto é que Jesus disse, cala a boca, não fala nada não, porque você precisa de Jesus, precisa de mim, você precisa de Deus. Esses caras que não entendiam isso, eles não entendiam isso de jeito nenhum. Versículo 19, ele diz, os filhos de vocês serão os juízes de vocês mesmos. Nós estamos vendo isso dia a dia, né? Aí o versículo 20 ele diz, agora se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou. E vocês não estão vendo. O reino de Deus chegou, está aqui, ó. O reino de Deus está aqui, chegou. Chegou. Não vai ter outro reino de Deus, é aqui, já chegou. Começa aqui. Se você não entrar, ficou de fora. E eles não tinham entendido isso de jeito nenhum. Agora, versículo 21, eu achei muito interessante, porque Jesus disse que o valente guarda bem os seus dominados. Mas se chegar um mais valente, quebra a porta e toma esses dominados. Jesus é mais valente. E em nome de Jesus a gente pode tomar pessoas que estão na mão do diabo. Em nome de Jesus a gente expulsa esse demônio e a pessoa fica livre. E começa a raciocinar naturalmente, normalmente. Porque Jesus é mais forte, é maior. O nome de Jesus tem autoridade. Não tem somente poder, tem autoridade. Que às vezes a coisa tem poder, mas não tem autoridade. Por exemplo, uma máquina que pode pegar 50 toneladas e erguer. Tem um poder extraordinário, mas é máquina, não tem autoridade. Se eu não for lá e dirigir essa máquina, agora eu com 50, 70 quilos no meu caso, com 70 quilos eu vou lá e mexo os comandos e tal, e a máquina levanta 50 toneladas. Eu fiz com autoridade, usando o poder, mas fiz com autoridade. Essa autoridade é Jesus quem tem. E Ele te dá o poder e a autoridade. E o diabo se submete. Ele é valentão, mas quando está longe de Jesus. Perto de Jesus ele não é valentão. Ele não suporta o nome de Jesus. Ele tem medo e sabe quem domina é Jesus. Que quem domina é Jesus. Então ele é dominado. O valente cai por terra. Agora quero terminar com o versículo 23. Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então é assim. Aí terminou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não está me ajudando a juntar, então está espalhando. Cada um escolhe o que fazer. E esse pessoal ficou louco com Jesus, porque eles entenderam perfeitamente que Jesus estava dizendo que eles estavam atrapalhando, espalhando o que Jesus estava tentando ganhar. Jesus estava salvando vidas. Eles queriam que aquele homem continuasse gago ou mudo, endemoniado. Entende? A malignidade. E Jesus disse, então vocês estão contra mim. Já definiu, vocês estão definindo a situação de vocês. Ou entra, ou fica de fora. Se ficar só com a cabeça, quando passar, se corta, cai. Tem que entrar totalmente. Não tem jeito de ser mais ou menos. Eles não conseguiam entender isso. Parece que eles não tinham entendimento. Eles não queriam aceitar que o Espírito Santo dá entendimento. Eles ainda acusavam Jesus de estar com Beelzebul no corpo. E era o Espírito de Deus que estava sendo derramado sobre ele. Isso é uma blasfêmia muito grande. Muito grande. A gente, hoje, também, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala a respeito de outros. Porque nós não sabemos o profundo. Deus sabe. Confiança em Deus, né? Deus te abençoe. Tenha fé em Deus. Tenha fé de Deus. Não deixe que o inimigo domine a sua vida. Não deixe que o inimigo domine alguém da sua família. Não deixe que o inimigo tome posse de ninguém. Nem do seu cachorro, eu te digo. Nem do seu cachorro.
Porque quando o Senhor Jesus está na minha vida, está na sua vida, está na vida da gente, na casa da gente, então a casa da gente está brilhando de luz e o inimigo não tem autoridade. A autoridade é somente de Jesus. Fique na paz, fique nesse poder, nessa autoridade, e grandes vitórias virão sobre a sua vida. Nós nos veremos em breve, assim que Deus nos permitir. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.